Vamos lá, moçada, questão 44, né? Última questão da nossa lista, né? De 44 questões, né? De física para o CFO, CBM, CE. Né? Então, palavra cumprida aí. 44 questões de nível superior, todas resolvidas aí, né? Cobrindo todo o programa de física, né? Da nossa prova CFO 2025. Essa última questão, né? Para encerrar de maneira bem tranquila, né? É uma questão puramente teórica e fala que o fenômeno físico responsável pela produção de corrente elétrica alternada é chamado de... Galera, essa é bem tranquila, não dá para perder, hein? Nós temos aqui item D, indução eletromagnética, né? Para quem lembra lá da aula teórica, né? Nós vamos ter que, né? A DDP, né? A força eletromotriz em módulo, né? Vai ser igual à variação do fluxo, né? Ou seja, né? A variação do fluxo em um determinado intervalo de tempo, né? E isso vale, lembrem-se, né? MBA cosseno θ sobre ΔT, né? Não faz sentido eu explicar toda essa relação aqui agora, né? Uma vez que essa questão é puramente teórica, né? Isso aqui seria uma análise mais, né, matemática, né? Mais quantitativa do fenômeno, tá bom? O fato é que quando eu tenho, né, uma variação de fluxo aqui, né? Eu também tenho, né, a geração de quê, ó? De uma força eletromotriz, né? De uma diferença de potencial, né? E essa força eletromotriz, né? Também, né, vai gerar o quê? Vai gerar uma corrente, né? Vai induzir, né, o surgimento de uma corrente, né? Uma corrente alternada, tá bom? Então, isso aqui é o que acontece, né, naquele clássico exemplo, né, do ímã, né? Nós temos aqui um ímã, né? E vamos supor que nós temos aqui, ó, um velho e bom solenoide, né? Ó, que é aquele desenho estranho, né, que nós vimos na aula, né? Mais ou menos assim, ó. Vai ter um condutor, né, enrolado nele, não é isso? Ó. E mais do que isso, teremos ainda, né, aqui eu vou colocar aqui um resistor, né, que pode ser, por exemplo, uma lâmpada, fazendo aqui bonitinha, né? Pronto. Então, galera, o que acontece? Esse solenoide aqui, com esse resistor conectado aí nesse condutor, né, ele vai, né, sofrer um efeito, né, a depender, né, da aproximação, né, ou afastamento desse ímã, né, de modo que as linhas de campo que saem desse ímã, né, a gente sabe, né, elas sempre, né, saem do norte, né, e buscam, né, o sul. Então o que acontece é isso aqui, ó. As linhas de campo desse ímã, né, fazem, né, esse percurso, né, o campo magnético aqui, ó, né? E a gente sabe que essas linhas, né, saem em todas as direções aqui, né? Ó. Elas saem em todas as direções, né? Vou representar só o comecinho delas para vocês verem o seguinte, ó. Quando eu vou até apagar essa maior. Quando eu desloco, né, esse ímã aqui para dentro, para próximo do solenoide, né, mais linhas de campo estão penetrando, né, a área aí, de modo que eu vou ter um aumento desse fluxo, né? Esse fluxo magnético, né, aumenta a depender da aproximação ou afastamento desse ímã, né? E lembre-se, né, pela lei de Lenz, né, a gente sabe que aqui, quando eu aproximo o ímã, né, eu vou gerar, né, eu vou induzir a existência, né, o surgimento de um polo, né, norte, porque ele vai tentar afastar, né, repelir esse ímã, né? E esse norte desenhadinho dessa forma é para lembrar, né, do bizu da corrente, né, que vai ficar assim, ó, né? A gente desenha o norte assim, né, para lembrar da corrente, né, e o sul do mesmo jeito, né, com as pontinhas assim, indicando, né, o sentido da corrente, tá bom? Por outro lado, né, se eu afasto esse ímã, né, e vou reduzindo, né, tem variação de fluxo, né, que no caso aqui está diminuindo, né, ó. As linhas de campo que penetram a área, né, estão se afastando, né, e aí nesse caso, quando eu afasto, né, o que vai acontecer é o seguinte, né, eu vou gerar aqui um sul, né, porque o surgimento dos polos, né, ele é contra a variação do fluxo, né. Então aqui, ó, se eu estou aqui, ó, afastando, né, a minha solenoide tenta puxar de volta, né, o meu ímã. E para puxar, né, quem é que atrai o norte? Ora, é um polo sul, né? E agora a corrente ficaria assim, ó, né? Lembrando que, né, para ter DDP, né, eu preciso de variação de fluxo, né? Não basta só fluxo, né? Eu tenho que estar, ó, variando, né, esse movimento aqui do meu ímã, né? Para quê? Para que essa corrente, né, esteja toda hora, como vocês viram aí, né, mudando de sentido, né? Se eu aproximo, né, eu gero, né, um polo norte e a minha corrente, né, fica assim, ó,
para cá. Se eu afasto, né, eu gero um sul para atrair de volta esse ímã, né? E a corrente já fica aqui, ó, como nós vimos, né, nesse sentido, né? Então essa corrente que está constantemente, né, mudando de sentido, né, é o que nós chamamos de corrente alternada, né? Um fenômeno que surge, né, justamente pela variação, né, do fluxo magnético, né, que nada mais é do que, né, essa mudança, né, da quantidade de linhas, né, de campo magnético que perfuram aí as áreas das espiras do solenoide, né. A presença de uma corrente alternada vai fazer o quê? Vai fazer, né, essa lâmpada aqui, né, acender, né, vai surgir aí corrente elétrica, né. Então, item D. Valeu, galera, tamo junto.